Margot Dubois nunca imaginou que sua voz se tornaria sua salvação. Nascida em uma noite úmida de outubro de 1993, nos bairros do norte de Marsella, ela chegou a um mundo que oferecia poucas perspectivas. Sua mãe, Céline, tinha apenas 17 anos quando deu à luz, sozinha em um hospital público, sem parceiro, sem apoio familiar e sem um caminho claro a seguir. O pai havia desaparecido meses antes, deixando Céline sozinha para lidar com a maternidade em um dos bairros mais desafiadores da França. Os primeiros anos foram marcados por uma luta incansável. Céline trabalhava limpando escritórios à noite, reabastecendo prateleiras em supermercados durante as primeiras horas da manhã, fazendo qualquer trabalho que lhe oferecessem. Elas moravam em um estúdio apertado no Quartier Nord, onde as paredes eram finas e os invernos eram frios. Algumas noites, Céline abraçava a filha e chorava silenciosamente, perguntando-se se tinha cometido um erro terrível ao trazer uma criança para circunstâncias tão difíceis. Havia semanas em que o jantar consistia em macarrão com manteiga, nada mais, que durava 7 dias porque era tudo o que o orçamento permitia. Mas Céline possuía algo que a pobreza não podia roubar: determinação forjada no desespero. Ela se recusava a deixar sua filha se tornar mais uma estatística, mais uma menina dos projetos sociais com opções limitadas e sonhos diminuídos. Ela levava Margot à Igreja Católica do bairro todos os domingos, não apenas para a orientação espiritual, mas pela comunidade, pela estrutura, pela sensação de que algo maior existia além do pequeno apartamento delas. Lenta e dolorosamente, através de anos de sacrifício que envelheceram Céline antes do tempo, ela conseguiu proporcionar estabilidade. Quando Margot chegou à adolescência, Céline tinha conseguido um emprego melhor, mudado para um apartamento decente em Salon de Provence e até guardado pequenas quantias para a educação da filha. Margot frequentou o Lycée Paul Cézanne, onde descobriu um refúgio inesperado no programa de artes cênicas. Ela entrou para o coral, sua voz ecoando pelo salão de assembleias com uma clareza que fazia os professores pararem no meio da conversa. Ela participou de produções teatrais da escola, descobrindo que no palco podia se tornar outra pessoa, alguém sem o peso das circunstâncias, pressionando cada momento. A música se tornou sua linguagem para emoções que ela não conseguia expressar de outra forma. O palco se tornou o único lugar onde seu passado não definia seu presente. Depois de concluir o bacharelado, Margot se matriculou em um programa de enfermagem profissionalizante em um instituto técnico em Aix-en-Provence. Por 2 anos, ela estudou para se tornar uma aide-soignante, aprendendo as habilidades práticas de cuidados de saúde. Sua mãe estava orgulhosa, imaginando uma carreira estável para sua filha no sistema de saúde da França. Mas Margot sentia que algo a puxava em uma direção diferente. A área médica era honrosa, necessária, importante, mas não era para ela. Ela mudou para a administração de empresas, passando mais 2 anos aprendendo sobre comércio, marketing e empreendedorismo. Ela estava em busca, tentando encontrar a interseção entre paixão e praticidade. A resposta veio através da música. Em 2017, aos 24 anos, Margot tomou uma decisão que aterrorizou sua mãe. Ela adiou seu diploma e se comprometeu totalmente a lançar uma carreira musical. Ela começou a se apresentar em pequenos locais em Marselha, Aix e Lyon, desenvolvendo um estilo que misturava pop francês contemporâneo com influências norte-africanas, refletindo a cultura diversificada de seu bairro. Seu nome artístico, simplesmente Margot, começou a aparecer em panfletos de clubes underground e festivais locais. Mas por trás das apresentações confiantes e do crescente número de seguidores nas redes sociais, Margot carregava um segredo que a moldou de maneiras devastadoras e determinantes.
Em 2018, durante uma entrevista para um blog de música francês, ela revelou o que havia escondido por anos. Dos 12 aos 17 anos, o namorado de sua mãe na época abusou sexualmente dela. O abuso era sistemático, ocorrendo sempre que Céline trabalhava no turno da noite. Ele ameaçava que, se Margot contasse a alguém, ele machucaria sua mãe, destruiria sua família e garantiria que elas voltassem a viver nas ruas. O abuso só terminou quando Céline finalmente o deixou, sem nunca saber a verdadeira razão pela qual sua filha parecia tão aliviada. Margot protegeu sua mãe mantendo silêncio, carregando o trauma sozinha. Incapaz de pagar por terapia profissional, ela recorreu à composição musical como válvula de escape. No estúdio de gravação, cercada por batidas e melodias, ela encontrou uma maneira de transformar a dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Ela lançou um single intitulado Renaître, Renascida, com a participação de outro artista emergente da cena de Marsella. A letra da música falava indiretamente sobre sobreviver à escuridão, sobre encontrar força na fragilidade, sobre o longo caminho para se reencontrar. Em entrevistas, ela começou a falar abertamente sobre o abuso sexual na infância, tornando-se uma defensora de outras sobreviventes. Ela falou sobre querer criar uma fundação, sobre usar sua plataforma para quebrar o silêncio que permite que o abuso continue. Mais tarde, sua mãe descreveria Margot como séria, além de sua idade, motivada por um senso de propósito que ia além da ambição artística típica. Apesar de estar na indústria musical, apesar das festas e da vida noturna que cercavam seu trabalho, Margot não era alguém que se perdia nos excessos. Ela estava construindo algo, trabalhando por algo maior do que ela mesma. Paralelamente à sua carreira musical, o instinto empreendedor de Margot encontrou outra saída. Em 2019, ela fundou a Belle Vie Naturelle, uma pequena empresa que produz produtos orgânicos para cuidados pessoais. A ideia surgiu de sua própria consciência sobre saúde e da frustração com os produtos convencionais, cheios de produtos químicos cujos nomes ela não conseguia pronunciar. Ela começou a fazer experiências em sua cozinha, formulando desodorantes naturais, manteigas corporais e tratamentos para os cabelos usando óleos essenciais, manteiga de karité e extratos botânicos. Inicialmente, ela os fez para si mesma. Depois os compartilhou com amigos que adoraram os produtos e queriam mais. Reconhecendo uma oportunidade, Margot refinou suas formulações, projetou embalagens simples e elegantes e começou a vender em mercados locais e através das redes sociais. Em um ano, os produtos da Belle Vie Naturelle estavam estocados em várias boutiques orgânicas em toda a Provença e ganhavam atenção nas comunidades de beleza natural online. Sua família estava orgulhosa. Céline preferia descrever sua filha como uma empreendedora, em vez de simplesmente uma musicista, reconhecendo a perspicácia empresarial que Margot havia desenvolvido. Enquanto outros artistas enfrentavam dificuldades financeiras, Margot estava construindo fontes de renda sustentáveis, criando empregos e contribuindo para a economia local. Ela estava tendo sucesso em várias frentes. Uma presença crescente na cena musical francesa, uma pequena empresária de sucesso e uma voz emergente para sobreviventes de abuso. Seu futuro parecia ilimitado. Ela estava reservando locais melhores, atraindo públicos maiores e seus produtos estavam se expandindo para novos mercados. Ela havia superado o trauma da infância, construído duas carreiras simultaneamente e estava se posicionando para fazer mudanças significativas na vida de outras pessoas que haviam sofrido como ela. Mas Margot estava escondendo algo de todos que a amavam. Um relacionamento que se revelaria fatal. Uma conexão que existia nas sombras e era mantida por meio de mentiras cuidadosamente construídas.
E esse relacionamento estava prestes a destruir tudo o que ela havia construído. Pouco depois de Margot lançar sua carreira musical em 2017, ela conheceu alguém que mudaria a trajetória de toda a sua vida. Seu nome era Brandon Cole, embora em certos círculos, particularmente entre aqueles familiarizados com o sistema prisional americano e as redes que se estendiam a partir dele, ele fosse conhecido por uma designação diferente. Alguns o chamavam de B. Cole. Outros simplesmente se referiam a ele como o americano. Havia um detalhe crítico sobre Brandon Cole que deveria ter acabado com qualquer possibilidade de um relacionamento antes mesmo de começar. Ele estava preso em uma penitenciária federal na Califórnia, cumprindo uma pena de 25 anos por homicídio doloso. Ele estava preso desde 2012, condenado por tirar a vida de outro homem durante o que os promotores descreveram como uma disputa relacionada a gangues em Los Angeles. No entanto, de alguma forma, de uma cela de prisão a milhares de quilômetros do outro lado do Atlântico, esse assassino condenado tornou-se namorado de Margot, seu empresário, e a mão invisível que controlava quase todos os aspectos de sua vida profissional. Ele tomava decisões sobre em quais locais ela se apresentaria, com quais produtores trabalharia e quais colaborações buscaria. Por trás das grades, Brandon Cole exercia autoridade sobre a carreira de uma musicista francesa com um nível de controle que desafiava fronteiras geográficas e restrições legais. Os mecanismos de como essa relação começou permanecem obscuros, mesmo para aqueles mais próximos de Margot. Alguns especulam que eles se conectaram através das redes sociais, por meio de contatos da indústria musical que conheciam Brandon desde antes de sua prisão, quando ele estava envolvido na gestão de artistas em Los Angeles. Outros sugerem que redes mais complexas estavam envolvidas, conexões que facilitavam as relações entre americanos encarcerados e pessoas no exterior. O que é certo é que em 2018, Brandon Cole havia se tornado a figura central na vida de Margot, apesar de eles existirem em mundos completamente diferentes. Brandon possuía algo que transcendia as limitações físicas de seu encarceramento: conexões, recursos e uma rede organizacional que funcionava perfeitamente, quer ele estivesse livre ou preso. Ele tinha acesso a telefones, à internet, por meio de intermediários e a sistemas financeiros que lhe permitiam movimentar dinheiro e fazer as coisas acontecerem. Ele afirmava ter contatos na indústria musical europeia, prometia elevar a carreira de Margot a níveis internacionais e se apresentava como alguém que poderia abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para uma artista independente de Marsella. A família de Margot não sabia quase nada sobre o homem que controlava a vida profissional da filha e afirmava ser seu parceiro romântico. Celine, que falava com Margot várias vezes ao dia, nunca tinha conhecido Brandon Cole, nem uma única vez. Ela nunca tinha visto uma fotografia dele. As poucas vezes que falaram foram breves conversas telefônicas, e mesmo essas eram raras. Margot disse à mãe que Brandon era um executivo musical americano que dividia o seu tempo entre Los Angeles e Paris, gerindo artistas remotamente e viajando frequentemente em negócios. Era um engano cuidadosamente elaborado para evitar perguntas que Margot não poderia responder sem revelar a verdade. Por que sua mãe precisaria conhecê-lo se ele estava sempre viajando? Por que haveria fotos deles juntos se ele raramente estava na França? A mentira funcionou, porque Celine queria acreditar que sua filha tinha encontrado alguém que a apoiava, alguém que a ajudava a navegar pela difícil indústria musical. Anos mais tarde, depois que tudo desmoronou, Celine diria algo que revelava o quanto Margot havia se isolado. Eu não sabia nada sobre ele, absolutamente nada.
Uma mãe que conversava constantemente com a filha, que estava profundamente envolvida em sua vida, não sabia absolutamente nada sobre o homem que a filha chamava de noivo e empresário. Esse nível de sigilo não acontece por acaso. É um isolamento intencional, uma marca registrada do controle. Se alguém precisava de provas de quão perigoso Brandon Cole podia ser, elas existiam na violência documentada. Margot tinha um amigo próximo na cena musical de Marsella, um produtor e DJ conhecido como Malik. Eles trabalhavam juntos com frequência, frequentavam os mesmos locais, colaboravam em faixas. Para a maioria dos observadores, a amizade deles era profissional, nada mais. Mas Brandon Cole via algo diferente, ou escolheu ver algo diferente. Seja por meio de vigilância, de relatos de pessoas do círculo de Margot que lhe forneciam informações, ou por meio de suas próprias interpretações paranoicas de postagens nas redes sociais, Brandon se convenceu de que Margot e Malik tinham um envolvimento romântico. A veracidade dessa crença era irrelevante. Na mente de Brandon, Malik representava uma ameaça, uma competição, alguém que se interpunha entre ele e a posse completa de Margot. De sua cela na Califórnia, Brandon Cole tomou uma decisão que demonstrou toda a extensão de seu alcance e sua crueldade. Ele ordenou violência contra Malik. Os detalhes do que aconteceu permanecem obscuros, protegidos pelo silêncio que envolve tais atos. Mas o resultado foi claro. Malik foi brutalmente atacado em Marsella, espancado com tanta violência que precisou ser hospitalizado. A mensagem era inequívoca, a intenção transparente. Não se tratava de violência aleatória nas ruas. Não foi uma coincidência infeliz. Foi um ato calculado de intimidação ordenado do outro lado do oceano por um homem que não podia alcançar fisicamente ninguém, mas possuía os recursos e as conexões para prejudicá-los de qualquer maneira. Deixe essa realidade assentar. Um homem encarcerado na Califórnia organizou um ato de violência contra alguém na França, e isso aconteceu exatamente como ele pretendia. O ataque a Malik causou comoção no círculo de Margot. Amigos que sabiam sobre seu relacionamento com Brandon começaram a entender no que ela estava envolvida. Não se tratava de um relacionamento romântico à distância com um profissional do setor. Era algo muito mais sombrio, muito mais perigoso. A mensagem para Margot não poderia ter sido mais clara. Você me pertence, e qualquer pessoa que eu considere uma ameaça sofrerá as consequências. Após o ataque a Malik, algo mudou em Margot. Os amigos notaram que ela se tornou mais reservada, mais cuidadosa com o que dizia e a quem dizia. Ela parou de mencionar certas pessoas, parou de frequentar certos eventos. A artista vibrante e extrovertida que vinha construindo uma comunidade na cena musical de Marsella começou a se afastar, criando distância, isolando-se. Ela estava com medo, ela estava presa. Ela compreendia toda a extensão do perigo em que se encontrava. Aqueles que a conheceram durante esse período a descrevem como alguém que parecia estar andando na corda bamba, tentando manter a normalidade enquanto lidava com uma situação que estava saindo do seu controle. Ela continuou se apresentando, continuou administrando a Belle Vie Naturelle, continuou postando nas redes sociais como se tudo estivesse bem. Mas por baixo da superfície, aqueles mais próximos a ela percebiam que algo estava profundamente errado. A pergunta que assombrou a todos mais tarde era simples, mas impossível de responder. Por que ela ficou? Por que ela continuou um relacionamento com alguém capaz de tanta violência? Era medo? Era manipulação? Brandon a convenceu de que ela precisava dele para sua carreira. Ela acreditava que poderia de alguma forma controlar a situação, que poderia mantê-lo satisfeito enquanto lentamente se afastava. Nunca saberemos quais cálculos Margot estava fazendo durante aqueles meses após o ataque de Malik. Quais planos de fuga ela poderia estar formulando? Quais esperanças desesperadas ela estava se agarrando?
O que sabemos é que Brandon Cole já havia demonstrado que podia alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele havia provado que seu ciúme era violento e seu controle era absoluto. E ele havia provado que de uma cela de prisão, a milhares de quilômetros de distância, tinha o poder de machucar pessoas. A surra de Malik foi um aviso escrito com sangue e hematomas. Quer Margot tenha reconhecido isso plenamente ou não, a mensagem foi transmitida com brutal clareza. Agosto de 2023. O calor do verão pressionava Marsella com intensidade sufocante, o tipo de clima que fazia o ar cintilar acima do pavimento e levava os moradores a buscar refúgio em cafés com ar-condicionado ou ao longo da costa mediterrânea. Margot estava excepcionalmente ocupada, conciliando reservas de apresentações em todo o sul da França e, ao mesmo tempo, gerenciando um aumento nos pedidos da Belle Vie Naturelle. Seus produtos haviam ganhado popularidade além dos mercados regionais, e ela estava lutando para acompanhar a demanda. Na tarde de quarta-feira, 23 de agosto, Margot ligou para sua mãe. Suas conversas eram frequentes, às vezes ocorrendo várias vezes ao longo do dia. Então, Céline não achou nada de anormal ao ver o nome da filha aparecer na tela do telefone. Mas o que Margot disse a seguir ecoaria na mente da mãe para sempre, repetindo-se durante noites sem dormir e momentos de silêncio, quando a dor a surpreendia sem aviso prévio. Mamã, reze por mim. 4 palavras, simples, mas carregadas de algo que Céline não conseguia identificar imediatamente. Seu instinto maternal se acendeu instantaneamente. Aquela consciência primitiva que as mães possuem quando seus filhos estão em perigo, mesmo quando não conseguem explicar o motivo. Ela sentiu o peito apertar, sentiu a ansiedade subir pela espinha. Por que você precisa de orações, ma chérie? O que está acontecendo? Margot desviou o assunto, dizendo que simplesmente queria o apoio espiritual da mãe, que tinha reuniões importantes pela frente, que estava tudo bem. Mas Céline não se convenceu. Ela insistiu e, finalmente, fez um apelo que veio de algum lugar profundo e desesperado dentro dela. Você precisa voltar para casa. Saia de Paris. Deixe tudo o que estiver fazendo lá e volte para a Provença. Volte para onde eu possa ver você, onde você esteja segura. Houve uma pausa na linha, e quando Margot voltou a falar, sua voz trazia uma mistura de saudade e resignação. Ela queria voltar para casa. Sentia falta da mãe, da simplicidade de Salon de Provence, de se sentir protegida. Ela mencionou que a família estava planejando uma reunião na semana seguinte e que queria estar presente. Mas havia um problema. Mamã, ainda não posso ir. Tenho pedidos para atender. Os clientes estão esperando. Preciso terminar este lote de produção primeiro. Belle Vie Naturelle. O negócio que ela construiu do nada, misturando fórmulas em sua cozinha até que ficassem perfeitas, criando algo sustentável e próprio. Ela não podia simplesmente abandonar essas responsabilidades. Não podia decepcionar seus clientes. Não podia fugir dos compromissos que havia assumido. Ela prometeu que voltaria para casa em breve, logo após concluir os pedidos atuais. Logo após cuidar de alguns assuntos comerciais restantes. Céline não insistiu mais. Como ela poderia saber? Como alguém poderia saber que essa conversa comum sobre obrigações comerciais e planos familiares seria uma das últimas entre elas? Chegou o dia 24 de agosto, quinta-feira de manhã. Margot acordou em seu apartamento no 10º arrondissement de Paris, um lugar modesto que ela alugava enquanto trabalhava para expandir sua carreira musical na capital. Ela tinha negócios no banco naquela manhã, assuntos rotineiros relacionados às contas da Belle Vie Naturelle. Tudo parecia normal. Ela ligou para sua mãe naquela manhã. Conversaram por aproximadamente 10 minutos, abordando assuntos cotidianos, no ritmo confortável de um relacionamento construído sobre comunicação constante.
Céline disse que ligaria mais tarde. Ao longo do dia, trocaram mensagens de texto, a conversa habitual que caracterizava sua conexão. Mas em algum momento durante essas horas, Margot enviou uma mensagem para uma de suas amigas mais próximas de Marsella, um texto enigmático que mais tarde pareceria profundamente significativo. Preciso lhe contar algo importante. Podemos conversar em breve? Sua amiga respondeu imediatamente com curiosidade e preocupação. Claro, estou aqui quando você estiver pronta. Essa conversa nunca aconteceu. O que quer que Margot precisasse compartilhar, qualquer informação, decisão ou revelação que ela carregasse, morreu com ela. Nunca saberemos se ela estava planejando deixar Brandon Cole, se tinha conhecido outra pessoa, se tinha descoberto algo perigoso sobre ele ou se simplesmente tinha chegado ao limite e estava pronta para recuperar sua vida. Naquela tarde, Margot tinha uma sessão de fotos promocional marcada em Nice, organizada por Brandon. A reserva parecia legítima à primeira vista. Nice era um local natural para fotografia de moda e música, e ter materiais promocionais de qualidade era essencial para um artista emergente. Margot havia mencionado a sessão para sua mãe no início da semana, descrevendo-a como uma oportunidade importante para sua carreira. Por volta das 3 da tarde, um veículo chegou em frente ao seu prédio na Rue du Faubourg Saint-Denis. O motorista era alguém que os amigos e familiares de Margot nunca tinham visto antes. Não era alguém do seu círculo habitual, nem alguém de qualquer empresa de gerenciamento que eles reconhecessem. Apenas um estranho, chegando para transportá-la para o que ela acreditava ser um compromisso profissional. Margot estava vestida de maneira casual, mas proposital. Jeans, uma blusa leve, sapatos confortáveis adequados para um dia de fotografia. Ela pegou sua bolsa, trancou o apartamento e desceu as escadas. Ao se aproximar do veículo, ela estava ao telefone com uma amiga, conversando sobre seus planos, com a voz relaxada e normal. Ela se despediu, encerrou a ligação e entrou no carro. O veículo saiu do meio-fio e se misturou ao trânsito de Paris. Seu telefone enviou sua última mensagem às 3h15 daquela tarde. Depois disso, silêncio. Silêncio completo e total. O fluxo constante de comunicação entre Margot e sua mãe, o padrão que existia há anos, parou repentinamente. As mensagens que Céline enviou permaneceram sem serem lidas, marcadas com únicas marcas cinza que nunca ficaram azuis. As ligações ficaram sem resposta, tocando infinitamente antes de cair na caixa postal. Para uma mãe que falava com a filha várias vezes todos os dias, o silêncio não era apenas incomum, era impossível. Algo estava terrivelmente errado e, a cada hora que passava, a certeza desse fato se tornava mais pesada. O carro que pegou Margot naquela quinta-feira à tarde não a estava levando para Nice para uma sessão de fotos. Não a estava levando para nenhum lugar que ela pensava que estava indo. Em algum lugar, entre seu apartamento em Paris e o destino que o motorista havia recebido, Margot Dubois desapareceu do mundo, e nos 6 meses seguintes, sua mãe se recusaria a deixá-la desaparecer. Para uma mãe acostumada a ouvir a voz da filha 3 vezes por dia, o silêncio que se seguiu à mensagem das 15h15 foi insuportável. Céline ligou repetidamente para o telefone de Margot. Sem resposta. Ela enviou mensagens que permaneceram sem leitura, suspensas no limbo digital, com indicadores de status que se recusavam a mudar. Isso não era típico da filha dela. Isso não era normal. Na manhã de sexta-feira, o pânico se instalou completamente. Céline entrou em contato com todas as pessoas do círculo de Margot que conseguiu alcançar. Os amigos em Marsella não sabiam de nada. Os colegas em Paris não tinham notícias dela. Ninguém tinha qualquer informação sobre onde ela poderia estar ou por que havia ficado em silêncio tão repentinamente.
A família tentou entrar em contato com os contatos da gerência que acreditavam estar cuidando da carreira de Margot, tentando verificar a sessão de fotos em Nice. As respostas que receberam foram confusas e contraditórias. Nenhuma agência de reservas legítima tinha qualquer registro de agendamento de Margot para uma sessão de fotos na quinta-feira. Nenhum fotógrafo em Nice havia sido contratado para sua sessão. Todo o arranjo parecia ter sido inventado. Alguém havia enviado aquele motorista. Alguém havia dado a Margot uma hora e um local. Alguém a havia convencido a entrar naquele veículo. E agora ela havia desaparecido. Os primeiros dias se passaram com uma lentidão agonizante. Nenhum pedido de resgate chegou. Nenhum telefonema ameaçador foi feito. Nenhuma mensagem de texto pediu dinheiro ou fez ameaças. Apenas silêncio absoluto, que de alguma forma parecia pior do que qualquer perigo explícito. Após quase 2 semanas de tormento, Céline tomou a decisão de tornar o caso público. Ela não podia ficar quieta enquanto sua filha continuava desaparecida. Ela anunciou uma recompensa de 15 mil euros por qualquer informação que levasse ao retorno seguro de Margot. Quando isso não produziu resultados imediatos, ela aumentou a recompensa para 30 mil, depois para 50 mil, reunindo recursos da família, vendendo bens, fazendo o que fosse necessário. Mas Céline não se limitou a oferecer dinheiro e esperar passivamente. Ela se tornou uma força de determinação implacável. Ela apareceu no noticiário regional da France 3, na rádio RTL, em plataformas online, em qualquer lugar que lhe desse um microfone e alguns minutos para implorar pelo retorno de sua filha. Ela entrou em contato com todos os jornalistas que a ouviram, todos os podcasts de crimes reais que cobriam casos de pessoas desaparecidas, todos os influenciadores de mídia social com uma plataforma. Ela organizou manifestações pacíficas em frente ao comissariado de polícia em Paris, não para atacar as autoridades, mas para manter o caso de Margot visível, para garantir que sua filha não se tornasse apenas mais um arquivo em um sistema sobrecarregado. Ela organizou vigílias em Marselha, em Salon de Provence, reunindo comunidades para rezar e lembrar que uma pessoa real com uma família real estava desaparecida. Céline escreveu diretamente ao ministro do Interior, um apelo desesperado de uma mãe por recursos, por atenção, por ajuda. Ela não foi acusadora nem exigente. Ela simplesmente queria entender o que estava sendo feito, quais pistas estavam sendo investigadas, que esperança ainda restava. Suas aparições públicas eram cruas e sem filtros. Diante das câmeras, com a voz embargada pela emoção, ela disse: "Estou desesperada. Preciso que a França me ajude. Preciso que todos me ajudem. Se souberem de alguma coisa, por favor, entrem em contato com a polícia. Só quero minha filha. Só quero Margot em casa." Ela falou sobre o futuro que lhe foi roubado. "Eu deveria estar planejando o casamento da minha filha algum dia. Eu deveria estar conhecendo meus netos. Em vez disso, estou procurando seu corpo." A dor nessas palavras era visível, inegável, comovente. Céline entrou em contato com igrejas em todo o sul da França, pedindo que rezassem, mobilizassem suas congregações e mantivessem o nome de Margot vivo. Ela entendia que, na França, apesar da crescente secularização, as comunidades religiosas ainda tinham influência e possuíam redes que podiam divulgar informações. Os amigos de Margot se juntaram ao esforço. Campanhas nas redes sociais usaram hashtags como Trouvez Margot e Ramenez-la à la maison. O rosto dela apareceu em cartazes em Marselha, Paris, Lyon e além. A comunidade musical se mobilizou, com artistas dedicando apresentações a ela e compartilhando informações sobre seu desaparecimento.
À medida que as semanas se transformavam em meses, o desgaste emocional se tornava visível. Céline envelheceu rapidamente, o estresse gravando novas rugas em seu rosto, tornando seus cabelos mais grisalhos, curvando seus ombros com um peso que não deveria existir. O Natal se aproximava, uma época destinada à família e à alegria. Céline fez outro apelo público: tragam minha filha para casa no Natal. Mas o Natal chegou e passou. Não houve milagre, nem reencontro alegre, apenas mais um dia doloroso marcado pela ausência. A Belle Vie Naturelle permaneceu fechada, sem Margot para fabricar os produtos, gerenciar as formulações e cuidar das operações. O negócio não podia funcionar. Mais uma parte de sua vida congelada no tempo. A investigação parecia avançar de forma frustrantemente lenta. As autoridades francesas estavam trabalhando no caso, mas compartilhavam poucas informações com a família, alegando a necessidade de proteger a integridade da investigação. Para uma família desesperada por qualquer notícia, qualquer pista, ser mantida no escuro era uma tortura. Ao longo dessa provação, um fato permaneceu constante. Céline se recusou a deixar sua filha se tornar uma estatística esquecida. Ela se recusou a permitir que o rosto de Margot desaparecesse da consciência pública. Ela se recusou a parar de lutar. Então, chegou o dia 14 de fevereiro de 2024, Dia dos Namorados, 6 meses depois de Margot ter entrado naquele carro e desaparecido. A polícia recebeu informações que os levaram a um local específico fora de Paris, em uma área rural de Seine-et-Marne, uma seção remota de terras agrícolas, longe das principais estradas. Os policiais chegaram às coordenadas que lhes foram fornecidas e encontraram o que esperavam: restos mortais humanos, parcialmente ocultos, deteriorados pelo tempo e pela exposição. Perto dos restos mortais, os investigadores encontraram itens pessoais espalhados pelo chão ao redor. Um colar de prata com um pequeno pingente, uma pulseira, fragmentos de roupas que sobreviveram à decomposição. O local era deliberadamente remoto, escolhido por alguém que sabia que o isolamento atrasaria a descoberta, talvez indefinidamente. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela mídia francesa. Após 6 meses de buscas desesperadas, a realidade que todos temiam, mas se recusavam a aceitar totalmente, começou a se estabelecer com uma conclusão esmagadora. Os restos mortais foram cuidadosamente recolhidos e transportados para o Institut Médico Legal, em Paris, para análise forense. O teste de DNA levaria semanas. Esses processos não podem ser apressados sem comprometer a precisão. Mas em seus corações, todos já sabiam. Céline sabia. Os amigos de Margot sabiam. Os investigadores que trabalhavam no caso sabiam. Quando os resultados do DNA chegaram no início de março, eles confirmaram o que nenhuma mãe deveria ter que ouvir. Os restos mortais encontrados naquele campo remoto pertenciam a Margot Dubois. Ela estava morta desde aproximadamente o final de agosto, provavelmente poucas horas ou dias após seu desaparecimento. A autópsia, complicada pelo estado de decomposição, revelou a causa da morte: ferimento a bala na cabeça. Não foi uma luta que saiu do controle. Não foi um crime passional em que alguém perdeu a cabeça. Foi uma execução, fria e calculada. Alguém apontou uma arma para sua cabeça e puxou o gatilho com intenção deliberada. Em 19 de março de 2024, a Polícia Nacional oficialmente mudou o caso de investigação de pessoa desaparecida para investigação de homicídio. A Brigade Criminelle, em Paris, uma das unidades de investigação de elite da França, assumiu a responsabilidade principal. Mas os investigadores sabiam algo que o público ainda não sabia. Em outubro de 2023, mesmo antes do corpo de Margot ser descoberto, as autoridades francesas estavam trabalhando com as autoridades americanas em uma teoria profundamente perturbadora.
Eles acreditavam que as instruções relacionadas ao desaparecimento de Margot haviam sido emitidas por um indivíduo encarcerado nos Estados Unidos, especificamente em uma prisão federal na Califórnia. As implicações eram impressionantes. Alguém atrás das grades, supostamente isolado da sociedade, aparentemente havia orquestrado o sequestro e assassinato de uma cidadã francesa em solo europeu. A investigação revelou que Margot havia sido vítima de um assassinato por encomenda. Alguém havia sido pago para acabar com sua vida. A teoria que surgiu era metódica e arrepiante. 3 dias antes de seu desaparecimento, Margot havia sido informada sobre a sessão de fotos em Nice. A reserva parecia legítima porque veio através de Brandon Cole, o homem que gerenciava sua carreira. Ela não tinha motivos para questioná-la. Ele já havia arranjado oportunidades profissionais antes. Isso não parecia diferente, mas a sessão de fotos era falsa, uma isca criada com um único objetivo: fazer com que Margot entrasse em um veículo com alguém que ela não conhecia. Alguém que não a levaria a Nice nem a nenhuma sessão de fotos. De acordo com a investigação, o motorista não estava trabalhando sozinho. Ele fazia parte de uma rede, contratado por meio de intermediários para garantir distância entre aqueles que ordenaram o assassinato e aqueles que o executaram. O veículo saiu de Paris em direção ao sudeste, mas nunca chegou a Nice. Em vez disso, desviou para Seine-et-Marne, para aquela área agrícola remota onde gritos não seriam ouvidos e onde um corpo poderia permanecer escondido indefinidamente. Lá naquele local isolado, Margot foi morta com um único tiro na cabeça. A eficiência foi assustadora. Cada passo foi calculado, cada detalhe planejado. Seu corpo foi deixado parcialmente escondido, coberto o suficiente para atrasar a descoberta, mas não tão completamente a ponto de nunca ser encontrado. Talvez isso tenha sido intencional, uma mensagem final. Investigadores franceses, trabalhando com o FBI e promotores federais dos SNL, começaram a montar um caso contra Brandon Cole. As evidências sugeriam que ele mantinha contato com redes criminosas, apesar de estar preso. Os registros telefônicos mostravam ligações para números associados a intermediários conhecidos. Transações financeiras, rastreadas por meio de familiares e associados fora da prisão, revelaram pagamentos feitos pouco antes do desaparecimento de Margot. O motivo parecia ser exatamente o que as pessoas próximas a Margot temiam. Ela havia tentado deixá-lo. Amigos relataram que nas semanas anteriores à sua morte, Margot vinha discretamente fazendo planos para romper o relacionamento. Ela havia confidenciado a algumas pessoas de confiança que estava cansada, que queria sua vida de volta, que iria terminar com Brandon. A mensagem enigmática que ela enviou à amiga no dia em que desapareceu. Preciso lhe contar algo importante. Provavelmente dizia respeito à sua decisão de ir embora. Ela pode ter se preparado para anunciar isso publicamente, para recuperar o controle de sua carreira, para finalmente se libertar do domínio dele. Mas Brandon Cole, de sua cela na prisão a milhares de quilômetros de distância, decidiu que, se não pudesse controlá-la, ninguém a teria. Os investigadores acreditavam que ele havia ordenado seu assassinato poucos dias depois de saber que ela pretendia ir embora. A sessão de fotos foi organizada especificamente para criar a oportunidade. A questão que permanecia era como processar um caso tão complexo, abrangendo 2 continentes, envolvendo assassinos de aluguel, intermediários e um orquestrador atrás das grades que se isolou através de várias camadas de separação. Em novembro de 2024, mais de 15 meses após os restos mortais de Margot terem sido descobertos naquele campo desolado, ninguém foi preso. Ninguém foi acusado. A família dela espera, a França espera, a justiça espera. Este não é um caso de autoridades ociosas. A investigação continua intensamente ativa, envolvendo a cooperação entre a Polícia Nacional Francesa, a Interpol,
o FBI e os promotores federais do Snoriwa. Mas processar homicídios contratados internacionais apresenta desafios extraordinários que vão muito além dos casos típicos de homicídio. Os investigadores identificaram vários suspeitos e pessoas de interesse em 2 continentes. As provas foram submetidas a uma análise forense exaustiva. Perfis de DNA, relatórios balísticos, registros de telecomunicações, históricos de transações financeiras. Tudo isso requer um trabalho laboratório meticuloso e depoimentos de especialistas que devem resistir ao escrutínio dos advogados de defesa nos sistemas jurídicos francês e americano. Os assassinatos por encomenda são deliberadamente estruturados para serem quase impossíveis de processar. Não se pode simplesmente prender alguém porque se sabe que é culpado. É preciso ter provas que resistam à contestação judicial. É preciso provar quem puxou o gatilho. É preciso provar quem deu a ordem. É preciso provar quem pagou por isso. É preciso provar como a comunicação ocorreu, como o dinheiro foi movimentado, como a rede funcionava. E é preciso ter testemunhas dispostas a depor, pessoas corajosas o suficiente para apontar o dedo para indivíduos que já demonstraram sua disposição de matar. Quando o suposto mentor já está cumprindo 25 anos por um assassinato anterior, que vantagem os promotores têm? Como que podem ameaçá-lo? Que acordo podem oferecer? Brandon Cole já perdeu sua liberdade. As ferramentas tradicionais de negociação se tornam ineficazes. E as autoridades francesas e americanas continuam entrevistando testemunhas, seguindo rastros financeiros e construindo seu caso metodicamente. Elas entendem que provavelmente terão apenas uma oportunidade para o processo. Se as provas não forem absolutamente irrefutáveis, os advogados de defesa irão desmontá-las no tribunal e os acusados de Margot sairão em liberdade. Isso não pode acontecer. Enquanto isso, a prima mais nova de Margot assumiu a belle vie naturelle. Os produtos naturais de cuidados pessoais que Margot formulava em sua cozinha continuam a ser vendidos em boutiques orgânicas em toda a França. O negócio sobrevive. A marca perdura. Cada frasco vendido é a prova de que a visão de Margot não morreu com ela. Sua música continua disponível em plataformas de streaming. Renaître aparece ocasionalmente em playlists sobre resiliência e sobrevivência. Novos ouvintes descobrem sua voz e sua história, sem saber, quando apertam o play pela primeira vez, que a artista nunca mais gravará outra música. Céline tornou-se defensora das famílias de pessoas desaparecidas na França, trabalhando com organizações que apoiam aqueles que enfrentam o pesadelo de ter um ente querido desaparecido. Ela fala publicamente sobre as inadequações do sistema, sobre a necessidade de melhores recursos, sobre os desafios específicos dos casos internacionais. A morte de sua filha lhe deu uma experiência terrível que ela agora usa para ajudar outras pessoas. O caso também gerou conversas incômodas na França sobre como indivíduos encarcerados mantêm operações criminosas atrás das grades, sobre o alcance internacional das redes do crime organizado, sobre as maneiras como a tecnologia facilita a violência em grandes distâncias. Essas são questões sistêmicas que vão muito além de um caso trágico. A história de Margot serve como um lembrete devastador de que quando alguém te vê como propriedade em vez de pessoa, sua vida está perpetuamente em risco. Os sinais de alerta estavam presentes em todo o seu relacionamento com Brandon Cole. O isolamento da família, o controle sobre sua carreira e seus movimentos, a violência contra qualquer pessoa que ele percebesse como uma ameaça, o ciúme disfarçado de devoção. Se você está em um relacionamento em que alguém controla onde você vai, quem você vê, o que você faz, onde toda afirmação de independência é recebida com raiva ou ameaças, entenda isso claramente. Isso não é amor. Isso é posse.
E a posse, quando ameaçada, muitas vezes se torna letal. Existem recursos para ajudar as pessoas a saírem de relacionamentos perigosos com segurança. Organizações em toda a França e Europa oferecem apoio, abrigo e orientação para aqueles que tentam escapar. Sair é o momento mais perigoso, e é por isso que planejamento e apoio são essenciais. Margot tentou sair. Ela fez planos discretamente, procurou amigos de confiança e se preparou para recuperar sua vida. Mas ela estava lidando com alguém que já havia provado que mataria para manter o controle, e ela não tinha a proteção de que precisava quando mais precisava. Sua morte poderia ter sido evitada. Se as autoridades tivessem compreendido o alcance de Brandon Cole, se ela tivesse se sentido segura o suficiente para pedir ajuda mais cedo, se as pessoas ao seu redor tivessem reconhecido o perigo, ela ainda poderia estar se apresentando em palcos por toda a França, ainda misturando fórmulas em sua cozinha, ainda defendendo sobreviventes de abuso. Em vez disso, ela está enterrada em um cemitério em Salon-de-Provence, perto da casa onde sua mãe a criou contra todas as adversidades. Céline a visita regularmente, levando flores e falando com a filha como se ela ainda pudesse ouvir. A justiça para Margot Dubois continua incompleta, mas sua história continua a ressoar, continua a servir de alerta, continua a salvar vidas, ajudando outras pessoas a reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Esse era o sonho de Margot, usar sua dor para ajudar outras pessoas. Com sua morte, tragicamente, ela alcançou esse objetivo.